Olá, eu sou Renato Meca e eu ensino pessoas a serem sempre mais felizes, superando os seus problemas, superando a si mesmo todos os dias. Essa live de hoje faz parte de um projeto chamado Superar Transforma. Então a gente usa aí hashtag Superar Transforma e também hashtag Código de Superação. Hoje eu vou falar com uma pessoa muito importante que participou ativamente e realmente de dentro de todo o processo que eu passei de superação nessa trajetória, desde Singapura, lá na Ásia, até o Brasil, e que me conhece desde muito tempo, né? Eu chamo ela de Tia Marê, na verdade é prima da minha mãe, e é uma pessoa que está muito presente na minha vida. Oi, Renato, Olá! Acho que tá bom, Lari. tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tá ótimo, e aí, tá bom também? Ótimo, te vejo, consigo te ouvir muito bem. Eu tô aqui muito feliz, né, de estar aqui com você, que é uma pessoa, assim, muito especial, né, e Já, é já meu apresentei sobrinho, aqui. né, você já até falou que é meu sobrinho, ó, e eu Entrega até, muito, né? você fala muito de título, de profissão, mas o título que eu mais gosto chama Tia Marê, sabe por quê? Tia Marê. Sabe por Por quê? Porque quê? meus sobrinhos são tão especiais, Renato, e você é Olha um aí. deles, né? Não, e a gente se Então, sente mesmo, viu, tia? Abraçados por você a todo momento, porque é tanto carinho e tanto cuidado com todo mundo que acaba realmente sendo muito importante isso. E eu estou muito, muito feliz por você estar aqui comigo hoje, né, participando desse meu projeto e ter participado, né, de uma forma pessoal aí, muito íntima de toda a minha vida, muito próxima, né, e principalmente dessa fase toda do acidente, de tudo que eu tive que enfrentar e ainda mais do que isso, né? Porque quando eu saí do hospital, depois de chegar no Brasil e tudo mais, para quem está com a gente aqui, né? Depois que eu saí do hospital, eu fiquei mais 7 meses na casa da tia Marê, né? Da mãe da tia Marê, na verdade, mas a tia Marê estava lá todos os dias e tomava conta da casa e tudo mais. E foi uma fase muito importante aí da minha vida, viu? Por isso que eu estou muito grato de ter você por aqui agora. Mas olha lá, antes da gente continuar, tia, eu queria que você, né, se apresentasse aí para o pessoal que está com a gente aqui. Fala um pouquinho de você para a gente. não, então eu vou falar. Bom, primeiro eu já falei que eu sou sua tia, né? Pode. Eu sou sua fã número um, né? Minha, que honra, né? Que honra. E assim, eu também, assim, eu fiz engenharia civil, né, aí em São Carlos, depois eu fiz mestrado, fiz doutorado, tudo. Então eu calculei, Renato, que eu morei aí em São Carlos cerca de uns 10 anos, mais ou menos, quase 10 anos, Em né? 2 etapas. Fui picando, né? Já faculdade, depois. E a casa da sua mãe, né? A sua casa, né? Sempre foi para mim assim um porto seguro, né? Agora tinha uma coisa, então assim, final de semana era lá que eu descarregava minhas baterias, né? Porque lá tem uma coisa que é muito legal na sua casa, sempre teve, né? Que a sua mãe tem uma alegria fantástica, né? Pois E, é. Mas e vem é da sempre família, né, tia? Todos nós da família, a gente tem essa ligação muito, muito grande, né? Essa alegria muito, de externar essa alegria sempre que a gente se encontra. Então, e essa alegria, Renato, é uma coisa, é uma força muito grande, né? Já que nós estamos falando de superação, né? Então eu vejo que a alegria é uma força muito grande. E sempre que eu ia na sua mãe, era muito bom. Sem contar que tinha Masterchef. Você sabe quem que é o Masterchef? Quem que era o MasterChef? Vai ser o pai, o Meca. Ah! Meu pai é um excelente piloto de fogão, sempre foi. Ele E está aqui era com uma a gente, ó, ele está delícia. escondido aí, mas está escutando a gente. É uma delícia. Então, eu sempre aprendi muito com vocês, com o seu pai. Só não aprendi a cozinhar ainda. Ele não me deve essa. É, Não precisa, deixa para ele que ele gosta muito. é, Tia, mas é isso, eu queria também que ressaltar, né, porque eu sempre destaco muito atalhos e obstáculos para superação de problemas simples, né, não só de um pescoço quebrado, um problema irreversível como o que eu passei, mas as pessoas, para buscarem mais felicidade, têm que correr atrás dos seus objetivos, se superando a cada dia.
E eu digo sempre que você é um exemplo de superação nato disso, porque em épocas não tão confortáveis, eu diria, eu não sei se confortável seria a palavra certa, mas almejou, né, ter uma carreira universitária e chegou onde chegou, né, com toda essa simplicidade e rapidez que você disse, mas é um orgulho, né, de ter uma professora universitária na família daquela época que conseguiu, entre atalhos e obstáculos, chegar onde chegou, né, tia? E sem falar nada, só fazendo o que fez, é um baita exemplo para nossa família. Considerável. Renato, nós temos isso em comum, né? Da gente querer se superar, né? Então, assim, eu vejo assim que eu e você, a gente tem muita coisa em comum, né? O esporte, né? A família e essa vontade de superar, né? Só que assim, eu, particularmente, não tenho muitas virtudes que você tem, que depois você vai falar sobre elas, né? Então, eu tive que aprender a cultivar, sabe? E eu fui muito feliz, né? Assim, uma coisa que me ajudou muito foi ter conhecido a logosofia, né? Que é uma ciência que ensina a gente a voltar para dentro de si mesmo, o olhar para dentro de si mesmo, né? Fala um pouquinho para gente da logosofia, né, para quem não conhece. Então, a logosofia, né, é uma ciência nova. Nós estamos completando assim, 90 anos esse ano. Ela foi fundada em 1930, né? Então, existe uma escola reconhecida a nível municipal, federal, estadual, onde a gente vai para estudar a logosofia, né? Que é um estudo da própria vida, né? Então, assim, tem conceitos, né, que são muito importantes e que vão mudando a nossa vida. Então, eu vou comentar assim, um pouquinho, né? Já que você perguntou você falou da Não, é evolução. bacana. Explica para o pessoal que não conhece, porque é uma forma de difundir isso, né? É um grande bem, foi um grande bem na minha vida, né? Eu vivo muitas experiências, né? Então a gente aprende a evoluir conscientemente, Renato. Então, através do quê? Né? Conhecendo esse mundo interno. Então, sabe, porque a verdadeira força nossa está dentro de nós. E a gente é acostumado a olhar para fora, sabe? Então, a Sabe, tia, eu acho logosofia. que esse é o ponto crucial, porque as pessoas esperam o problema para ter alguma coisa que enfrentar e algumas delas conseguem passar por isso e se superar. Outras simplesmente são paradas e ficam afundando com esse problema. E é fenomenal as pessoas que se preveem e estudam sobre isso para que possam amenizar ou até evitar o problema. Faz sentido esse negócio de aprendizado antes. E a logosofia vem em frente a tudo isso, não é? Ela vem mostrar para a gente não só a nossa vida e relacionar isso com o universo, né? Com a criação, com a criação, né? Igual você falou. Então, por exemplo, a gente vai conhecer as leis universais. Por exemplo, o nosso universo está regido por leis. Né? Então, tem a lei da gravidade. Então, as leis regem o nosso processo. Então, à medida que a gente se ajusta às leis, você não é sancionado, vamos dizer assim. Né? Então, é isso Entendi. que você falou, a gente faz exatamente isso. Então, a gente vai, por exemplo, para enfrentar a dificuldade, a gente precisa ter uma força interior. Então, se a gente vai criando essa força dentro da gente, na hora que a adversidade chega, né, você vive de uma forma Exatamente. diferente, né? Então, As assim, pessoas que me perguntam, eu trabalho isso exatamente nesse ponto, né? O fortalecimento mental, para a gente treinar a nossa mentalidade para procurar por soluções, ao invés de ficar procurando aí ou respondendo através de desculpas e se convencendo de que não é capaz, né, para superar tudo aquilo. né? E a gente, por exemplo, faz da vida um campo experimental, né? Então, por Claro. exemplo, aí você começa a ver, né? Porque a logosofia ela traz um conceito, Renato, que é muito importante, né? Que os pensamentos, eles são entidades vivas e eles atuam dependente ou independente da nossa vontade, tá? Então, o que que acontece? Por exemplo, eu quero te tratar bem,
Mas de repente você fez uma coisinha, aquele negócio ficou lá, o pensamento de irritabilidade ficou na minha mente, aí eu te vejo e não consigo. Quer dizer, quem mandou na minha mente? Foi a irritabilidade, não foi eu. Então, assim, Entendi. e quem que desvia dos propósitos? Então, por exemplo, você tem um propósito, né? E se você não estiver atenta, você desvia. Então, o que a logosofia me ensina? Que eu tenho que observar, que eu tenho que fazer isso numa experiência. Eu vou observar, né? Se eu atuei, se eu não atuei, como é que foi, como é que não foi, o que me levou a atuar, por quê? Exato. Então, que pensamentos que estavam por trás e que me fizeram, né, desviar do meu objetivo, Exatamente. A gente, na né? verdade, tem que aprender com as situações que a vida nos propõe, né? Não nos impõe, mas nos propõe, nos oferece, para que a gente possa se ficar preparado o suficiente mentalmente e sentimentalmente para que os próximos problemas não nos afetem mais, né? Faz sentido assim, né? Eu sempre costumo explicar isso de uma forma prática e eu falo porque a gente está cheio de buraco nas ruas hoje, né? Tem buraco para todo lado. E eu falo, né, que quando a gente passa num buraco, a gente aprende com aquilo. E da próxima vez que a gente passar pela mesma rua, a gente vai lembrar daquilo e talvez o buraco, a gente possa brecar o carro antes e o buraco não vai afetar tanto o nosso carro. Da terceira vez, pode ser que a gente consiga desviar do buraco. E depois a gente pode até desviar o caminho porque tem um buraco lá. Isso acontece da mesma forma com os problemas. Eles acontecem para que a gente aprenda com eles e que quando ele acontecer de novo, o buraco vai estar lá de novo, ele não nos afete mais da mesma forma que afetou da primeira vez, né? Esse conhecimento interno é muito importante e aprender, principalmente com as situações ruins. Então, a gente aprende, né? Então, a gente aprende muita coisa com as situações ruins, mas aqui eu acho legal também é a gente se propor, né, a viver uma experiência positiva. Então, por exemplo, você tem uma virtude que eu acho assim maravilhosa, que eu não tinha, que eu ainda não estou trabalhando comigo, que é não queixar, Renato. Então, isso aí, Pois é. sabe, assim, é uma coisa. Gente, olha, você falou para nós, né? Ficou 7 meses lá em casa, né? Então, o que aconteceu? Nesses 7 meses, você mesmo falou, você ia lá todo dia. Eu ia lá todo dia. Gente, eu nunca te vi queixar, Renato. E isso me impressionava. E, né, por exemplo, meus estudos de logosofia, um dia eu fiz um estudo sobre a queixa, foi um pouquinho antes de acontecer isso, né? E então eu criei um propósito, eu criei um pensamento propósito, eu não vou me queixar. Só que para eu cumprir com isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para dentro de mim mesma, né? Exatamente. Então eu tenho que me vigiar. E olha o que aconteceu, Renato. Não vou me queixar. Isso faltava, assim, quase um mês para eu terminar meu doutorado. Eu, como boa brasileira, sempre atrasada, né? Então, não tinha superado isso ainda não. Então, eu estava correndo, precisava muito do carro. Eu tive, Renato, um acidente, mas não foi um acidente pequeno, foi um acidente muito pesado, que eu achei que simplesmente eu não ia nem sobreviver. A hora que eu olhei, falei assim, nossa, chegou minha vez. Né? Mas Poxa. tive muita confiança. E aí, o que aconteceu? Né? Na hora, eu falei assim, nossa, né? Aquilo ia ser um tumulto na minha mente. Pensa bem, né? Eu tive que levar o carro para arrumar, e aí deu quase que perto. Era caro, e dava trabalho, ia demorar. Então, assim, ficou. E aí eu lembrava do meu propósito. Você não vai queixar. Então, o cara da concessionária, lá, a pessoa da concessionária, nossa, me deixava nervosa, assim, sabe? E eu não vai queixar. Já Então, estudava logosofia nessa época? né? Essa eu fiz consciente. Eu fiz um estudo, nós fizemos um estudo sobre a queixa, vimos o mal que ela faz para o ser humano, né? Ela só traz coisa ruim, né? Se E você aí, focar no problema, vai continuar doendo, né? Mas se você focar na solução, daí a progressão é bem melhor, né? O aprendizado é fundamental. então eu comecei a encarar, eu falei, já que eu não posso queixar, então eu vou encarar isso como uma forma de viver coisas novas. Olha aí. Sabe? Transformar numa oportunidade de viver e experimentar outras coisas. Então, por exemplo, a primeira delas, né? Eu tinha que ir a pé para a escola, né?
Então, assim, eu procurava desfrutar daquele momento, pensar que aquele momento era meu. Então, eu andava, subia aquela Episcopal lá, lembrando da minha turma. Deve ter muitos aí E assistindo, para falando quem isso, não conhece, né? São Carlos tem duas subidas para cada descida, né? E eu, e eu subia, Renato, lembrando, sabe, da minha turma que eu amo de paixão, meus colegas, da época da faculdade, sabe? Então eu ia no caminho pensando em coisas boas. Então, a hora que eu chegava para trabalhar, a minha mente estava serena, entendeu? Olha só. A Então a gente caminhada também liberava um pouco de endorfina, que é o hormônio do tudo. bem-estar, já fazia parte, o Então, equilíbrio assim, mental. aí eu tinha um outro problema, porque você sabe que eu amava, eu sempre gostei muito de jogar tênis, né? Só que para eu jogar, eu tinha problema de tempo e o tênis era do outro lado da cidade, né? Então eu falei, não vou queixar, né? Eu vou encontrar uma solução, é aquilo que você fala, né? Eu vou encontrar uma solução. Aí eu pensei, nossa, tem uma menina que tem carro, que joga mais ou menos equiparado comigo. Eu vou pedir para a professora deixar ela me levar e comigo, fazer aula comigo. Quer dizer, eu não Olha aí. precisava pagar. E aí foi uma delícia, porque a aula foi até mais gostosa. Sem contar mais uma amiga que acrescentou no, né, do problema todo, a solução estava lá, né? Não, e depois, né, às vezes, à noite, mais à tardezinha, que eu tinha que voltar, pegar ônibus, né? Aí você tem que esperar e tem que. Aí eu ficava observando, eu falei, gente, que maravilha, né? Eu não vivo mais essa realidade. Né? Então eu experimentava assim, uma gratidão, sabe, por mim, pelo meu esforço. Então, É assim, como, tudo que poderia ser um retirar de energia, para mim exato, era um ganhar energia. é como que a gente está passando hoje nessa pandemia e tudo isso que está trazendo, a gente tem que saber tirar o ponto positivo disso e aprender. Mesmo uma coisa ruim pode estar proporcionando muitas outras boas, né? Esse convívio, enfim, de qualquer forma que seja, ver o ponto positivo, não importa o que aconteça, é muito importante. A gente ter sempre esse foco no que é bom, não só no que é ruim, né? Por pior que seja, serve pelo menos para ensinar muito a gente. E isso já é suficiente. E a gente tem que estar atento, né, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, às nossas emoções, A gente né? tem que treinar a nossa mente a procurar por soluções e nunca por desculpas, né? Porque se a gente se esconde atrás de desculpas ou de explicação, isso quer dizer que a gente simplesmente não quer fazer aquilo, não quer se empenhar ou se esforçar para resolver alguma coisa. É um sentido de proteção, mas um sentido muito negativo de atuação, né? As pessoas às vezes esquecem de que acabam treinando, né, a sua mentalidade para o pior, para o ruim, para desculpas, ao invés de começar a treinar isso para procurar por soluções, né, por resoluções de problemas. Porque, na realidade, né, as barreiras que a gente encontra, na maior parte, estão dentro da gente mesmo. Então, por Não é? exemplo, eu estou muito feliz de estar aqui, porque, assim, eu estou descobrindo um prazer maior, né, que é você vencer um pensamento aqui, você, sabe, assim, então, cada luta que você consegue, você vibra, né? Então, Sabe, assim, Tia, só fazendo um comentário, né, desses 7 meses que eu passei lá, sem reclamar, sem nada, isso não quer dizer que eu não tenha tido dias ruins. Eu ainda estava naquela fase do processo de me entender, de saber como é que era e como é que seria daí para frente, né? E sabe o que me ajudou muito naquela época? Eu tive um anjinho que estava do meu lado o tempo todo lá, né? Que foi a sua mãe. A sua mãe sentava do meu lado lá, ficava fazendo o crochêzinho dela e sem falar uma palavra me ajudava tanto, mas tanto, que era o que me animava mais a ter sempre esperança, né? E que dias melhores viriam, né? E com certeza vieram porque essa preparação mental e essa aceitação de tudo estava à frente de tudo isso aí, à frente dos problemas. Quando eu me vi no hospital com duas opções, ou eu ia viver reclamando, encostado no meu problema, e eu tinha todo o motivo do mundo, porque eu quebrei o pescoço, não consigo mais fazer nada, e tinha todos os
motivos para todo mundo ficar morrendo de dó de mim. Ou a outra opção era simplesmente, né, através da chacoalhada que eu levei da minha mãe, né, que me ajudou muito, levantar a cabeça e ver o que sobrou, né, e poder usar isso em prol, para poder ajudar as pessoas, para me ajudar principalmente. Você falou uma coisa também no começo, né, que a gente tem que pensar antes. Então, eu vejo que uma coisa que minimiza muitos problemas, né? Olha só aqui, é só um comentário aqui da Silvia, ó, que há anos escuta você falar de mim, que já é minha fã. A Silvia, olha lá, Silvia, obrigado pelo comentário, viu? A gente precisa se conhecer pessoalmente, então, né? Vai Não lá, é? tia, desculpa, acabei te cortando. Não, eu ia trazer um aspecto assim que quando a gente consegue ampliar o conceito de vida, ampliar a vida, os problemas vão ficando pequenos. Então, uma coisa assim que eu vivi muito na França, quando eu fiquei 1 ano na França fazendo uma parte do doutorado, né? Então, assim, tudo era novo e não era só a questão do novo. A questão é que no trabalho eu tinha ido para fazer um trabalho, então eu tinha uma responsabilidade. Nada estava do jeito planejado, sabe? O equipamento tinha quebrado, o pessoal queria mudar o Não tem nenhum trabalho. plano que sobreviva ao campo de batalha, né? Tudo que a Aí, gente planeja acaba dando errado e a gente tem que saber ser hábil a consertar aquilo durante a jornada, né? então, aquilo me baqueava muito. Mas sabe o que eu fazia? Que é não colocar a vida dentro dos problemas. Eu não colocava o trabalho dentro da minha vida. Então, Não que é? é o que hoje, acredito até que essa pandemia está aí por conta disso, porque o pessoal inverteu tantos valores que o trabalho passou a ser mais importante que a vida, que os filhos. Né? Sabe como eu gosto de pensar sobre isso, tia? Eu inventei, né, que chama a técnica da rosa. Sabe assim, as pessoas às vezes não, na maioria delas, né, quase todas, elas se preocupam muito com o ambiente ao redor, em melhorar a situação no trabalho, ou melhorar a situação em casa, ou melhorar a situação com os amigos. Por isso que eu inventei a teoria da rosa. É só a gente lembrar que a rosa, por mais bela e bonita e perfumada que seja, ela nasceu de um caule cheio de espinhos. Então, olha só, o processo todo é de dentro para fora. Mesmo ela nascendo de um caule cheio de espinhos, ela consegue ser tão bonita e perfumada e mudar todo o ambiente ao seu redor. Não tem ninguém que vai lá pintar a pétala dela, pingar perfume todo dia, como a gente precisa passar perfume todo dia às vezes, né? Ela é aquilo de dentro para fora e melhora todo o ambiente ao seu redor. Não importa onde ela nasça, não tem ninguém que passe por perto e que não admire, que não repare, que não se sinta em paz, pensamentos positivos pela beleza da rosa. E é assim que a gente tem que pensar, olhar para dentro. A gente tem que ter uma organização interna de dentro para fora. E quando a gente se organiza de dentro para fora, a gente fica igual a rosa, porque a gente irradia esse sentimento ao nosso redor, onde quer que a gente esteja. Não só no trabalho, não só na escola, na faculdade, em casa, mas em todos os lugares. Não é É, não, legal? é muito legal e isso foi um dos grandes exemplos que juntou você, sua mãe, minha mãe, deram e que fez com que a estadia de vocês lá fosse maravilhosa. Então, eu vou dar um exemplo, né? Que, assim, para mim foi maravilhoso, né? Então, na época, sua mãe costumava ficar aqui em casa, né? E ela, com Na toda a época do dor, hospital, né? Enquanto eu estava no hospital, foram 4 meses ela ficou aqui, né? E todo santo dia ela acordava, quer dizer, com toda aquela dor que a gente sabe que a gente estava passando, que ela estava passando, ela acordava, tomava um banho, fazia uma escovinha no cabelo, botava um batom quase igual esse aqui, tá? E saía lindona. E esse é o pensamento que eu te falei antes da gente começar a live, né? Que eu penso que ela aprendeu com a tia Amália, que por sua vez aprendeu com a minha avó, né? Que é estar sempre bem arrumada para que os outros não tenham pena. Porque esse pensamento é um pensamento que afeta o ambiente interno, né? Porque você trouxe, né? A gente tem que cultivar esse ambiente interno para formar o ambiente externo, né?
Então, a sua mãe, ela saindo daquele jeito, com aquela, né, perfumada, batom. Não é? Então, A minha mãe aquilo. era a Rosa, chegava no hospital e transformava o ambiente. E eu me sentia muito bem quando ela chegava lá, não só por ser minha mãe, mas por estar sempre positiva em cima de tudo, até quando ela estava lá se segurando e passou mal também com as labirintite dela aí e tudo mais. Mas estava lá comigo, né? Foi uma pessoa que foi fundamental na minha vida sempre, né? Principalmente nesse momento que eu precisava mais e eu não tive ninguém que sentasse do meu lado e me explicasse como seria a minha vida daí para frente. E ela foi lá, assumiu esse papel e, enfim, né, não é à toa que a gente vem na mesma família e que a gente passa por isso junto, né? Não, e ela trouxe uma outra coisa, assim, que foi um elemento que me ajudou muito quando eu estava nas minhas fases de fundo do poço, né? Uma coisa que o autor da logosofia falou e que sua mãe vivia assim na prática, né? Que é que a gente nunca a gente deve ceder à dor e à tristeza o lugar que ocupa a alegria. Então, por exemplo, Exatamente. você estava lá, você estava na cama, você estava doente, você estava sofrendo, mas chegavam os amigos e a alegria de estar junto. Então, assim, ela explora isso, né? Então, eu converso com ela, eu não consigo conversar com a sua mãe sem dar milhões de gargalhadas, né? Então, assim, ela transformava, né? A gente transforma o ambiente. Então, e Mas assim, a gente somos, não somos pode todos, fazer né, isso, tia? né? Somos Se todos, ceder à né? dor. Somos todos. Você também aí, entre muitos obstáculos da vida, se destacou de uma forma muito firme em tudo, em todo o propósito que quis passar e enfrentou tudo isso, né? Então não são só as pessoas que estão ao nosso redor, né? A gente se inclui nisso e faz parte disso, né? Também, E tem uma outra coisa, com sabe, certeza. que ajuda muito a gente a superar os desafios, é fazer as coisas com gosto, com amor. Eu vivi uma Exato. experiência no trabalho muito legal, porque hoje em dia, ainda mais agora com essa crise, você provavelmente vai pegar um trabalho que não é o que você sonhou na vida, ou o seu trabalho vai ficar chato, né? Então, a gente pode criar estímulos dentro da gente. E uma das coisas que faz criar o estímulo é fazer as coisas com gosto. Então, o que aconteceu um dia? Eu já estava assim, o meu trabalho, sabe como está sempre, parece aquela mesmice, e eu não. Aí eu falei assim, gente, eu não posso trabalhar sem amor, sem fazer com gosto, sem fazer com prazer. Exato. Então eu vou ter que largar. Aí eu falei assim, não, mas espera aí. Aí eu me perguntei, será que você dedicou o suficiente? Será que você pôs atenção? Será que você pôs o seu carinho? Será que, né? E será que dentro de você não pode criar um objetivo maior naquele momento em que você está lá, né? Tipo, vincular com as pessoas, tipo, se A gente tem que superar em fazer alguma sempre. coisa. Exato, a gente tem que fazer sempre o que gosta para se apaixonar pelo processo todo, né? Para tomar gosto daquilo. Aí Porque pergunta se eu obrigado, ninguém larguei. faz nada. Pergunta se eu larguei depois. Eu falei, então eu vou me Pois é, fazer. exatamente. Não, aí eu apaixonei, fiquei, né? Fiquei até o final na universidade e fui muito realizada. Deve ter muito colega da faculdade aí acompanhando, porque eu chamei todo mundo, né? Desde, Que a, legal. desde a, do pessoal da minha infância, né? Do pessoal da faculdade, minhas amigas da faculdade, meus colegas da faculdade, depois de Uberlândia, né? Os anos, né, de universidade, minhas colegas. Olha aí. O pessoal da Pentágono, que depois que eu me aposentei, eu esqueci de falar que eu já estou aposentada, né? Eu vim trabalhar na Pentágono, outro desafio, né? Então, eu sei que tem muitos Vamos chamar, funcionários, vamos ver se o pessoal, colaboradores que vamos devem ver estar. se o pessoal tá por aí então. Vamos lá, Gi. Posta aí, hashtag Supermaré. É, tia, não é à toa. Não é Né? à toa que eu te convidei para fazer parte desse projeto, porque fez parte da minha vida, inclusive no momento de transformação, onde eu precisei de muito calço, de muito apoio, de muita gente de bem sorrindo do meu lado, numa hora que eu não estava sorrindo. Por mais que eu não reclamasse, eu tinha que me entender e me aceitar por uma outra fase, uma outra forma de viver, uma outra
forma de ter o meu corpo e tudo mais, entende? E hoje eu entendo tudo isso e sei que o quão foi importante cada pessoa que participou disso, né? Das pessoas que me ajudaram e as que foram, de uma certa forma, não obrigadas, mas estiveram comigo, né, os meus pais e toda a família, e das pessoas que passaram e floresceram tanto do meu lado e perfumaram tanto o ambiente, que me tocaram também. E por isso eu fiquei muito, muito feliz de ter você aqui participando desse projeto comigo, né, de uma forma tão gostosa, tão boa de conversar. Muito bem. Olha lá o hashtag Super Tia Maria, ó. Tem um Não, monte. eu estou feliz, porque tudo para mim é uma experiência, né? E tudo para mim é uma oportunidade de eu voltar para dentro e analisar a minha vida, né? Tá todo mundo aqui me perguntando qual é o link. O pessoal está meio perdido, mas depois você vai colocar no YouTube, Renato? Depois vai ficar Vou, disponível? eu vou editar, fazer o ajuste certinho. Depois eu posto aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube também. Esse assunto é muito legal, é muito bom. A gente tem que deixar aí para as pessoas poderem verem isso de novo, né? Você tocou num ponto, né? Eu perdi um pouquinho o foco, mas você tocou num ponto que eu acho que também é uma coisa assim que eu acredito, que eu queria até que você contasse para nós, que é a gratidão, né? A gratidão, ela é uma força tão grande que já existe até trabalho científico que mostra, por exemplo, né, que quando você faz o bem e lembra, e você lembra daquilo, você cultiva, aquilo traz uma energia, né? Então, assim, é um sentimento muito nobre. A E por gente, a nessa gente hora que você precisa, está precisando, então recordar que a gente tem, que a gente pode cultivar isso dentro da gente, é muito sabe, bom, Tia Maria, né? a gente precisa sempre ser grato pelas oportunidades. E a É. vida nos dá oportunidades a todo momento. Tudo que a gente tem contato na vida é uma oportunidade. E por pior que seja qualquer situação, é uma ótima oportunidade de aprender com aquilo, tá? Então, olha só o que aconteceu. Algumas pessoas, eu costumo sempre falar muito claro isso, porque eu vivi isso, eu passei por isso, eu senti isso na pele. Eu era acostumado a ser visto de uma outra forma, e depois do acidente, era meio traumático o jeito que as pessoas me viam e se deparavam com isso. Então, olha o que acontecia. Os otimistas, né, os que gostavam de mim e os otimistas, me diziam assim: poxa, quebrou o pescoço, mas ainda bem, né, que está vivo, está aqui com a família, né, e tudo mais, apesar de ninguém ter nada a se merecer, mas está aqui, está tudo bem, mereceu estar vivo, mereceu ter acontecido tudo isso na vida. Já os pessimistas, ou quem não gostava de mim, me esticava o dedo e falava assim: pô, bem feito, porque fez alguma coisa bem ruim e quebrou o pescoço porque mereceu. Sabe? E essa visão otimista ou pessimista começou a bater em mim e só nos afeta o que a gente deixa entrar. Tá? E eu fui, através da minha mãe, que me ajudou muito demais com isso, eu comecei a perceber, e na verdade o jeito que eu gosto de interpretar isso é que assim, Deus, na verdade, escolhe as pessoas fortes o suficiente para passarem por situações críticas, aprenderem com isso e poder ajudar outras pessoas influenciando positivamente na vida delas. Então eu acredito que se eu estou nessa missão hoje, nesse caminho que eu tenho hoje, primeiro é porque quando eu precisei de ajuda, eu não tinha ninguém para me ajudar, então eu faço questão de ajudar as pessoas. E também porque essa é a nova missão agora. É a nova oportunidade que a vida me deu, passando ou não por um problema, superando ou não, sem outra opção do que aconteceu, mas eu prefiro ver isso como uma nova chance, uma oportunidade que está acontecendo na minha vida e fazer o melhor disso. Né? Não é isso que a gente aprende a fazer do limão a limonada, matar um leão por dia. A gente tem que se superar todo dia, porque é um passo de cada vez, um tijolinho de cada vez que a gente constrói um muro alto, que a gente se supera para poder ter um dia mais feliz depois do outro. Não importa o que aconteça na nossa vida. É uma oportunidade da gente ser sempre melhor do que sempre foi.
Então, Renato, você falou uma coisa assim que eu admiro muito você, porque você já adquiriu essa compreensão, né? E essa compreensão ela não é fácil de adquirir. De que assim que existe uma força maior, né? Existe um criador, né? E que tudo que acontece tem que ter um significado para nós. E o significado, né, é que nós estamos aqui para evoluir, né? Exatamente, Então, assim, exatamente. o que eu acho grande na logosofia, Renato, é que ela nos mostra que nós estamos aqui para evoluir, só que ela faz uma proposta que a gente evolua consciente. Que a gente tenha consciência desse processo que você está evoluindo, para a gente poder estar transmitindo isso de uma certa forma, passando esse bem, né? E o que eu vejo em você é isso. Você também, sabe, você tem esse pensamento já tem compreendido isso, de você já estar sempre procurando, né, o melhor de você para dar para o outro, né? Usando o que sobrou, né, que foi literalmente a cabeça, porque hoje eu vivo preso dentro de um corpo inerte, né? E eu sempre falo que eu sou literalmente, não literalmente, né, mas como se fosse um saco de batata, né, grande, pesado e desajeitado. E hoje eu vivo preso dentro do meu corpo, mas eu continuo fazendo o que eu sempre fui apaixonado em fazer. Antes, eu usava o corpo para treinar as pessoas. Hoje, eu uso o coração e tudo aquilo que eu me preparei fazendo a vida toda para chegar nesse ponto agora, para poder ensinar para as pessoas que o processo pode ser difícil, mas é possível, né? E eu sou prova de que onde a gente tem 1% de chance, a gente vai lá e põe 100% de esforço, de tentativa e faz acontecer, né? A gente precisa ter 1% de chance, já é o suficiente para fazer isso acontecer. Depende da gente. Renato, olha que missão linda que você tem, né? Mostrar para a gente que a gente é capaz. Então, assim, às vezes eu estudo isso da teoria, né? Mas a gente vê na prática, né? Que a gente é capaz, né? Então, Mas eu queria, assim, recordar, assim, algo que me emocionou muito, né? E que, pela compreensão que você... Quer dizer, eu tinha na teoria, mas você me mostrou, assim, na prática, né? Você falou do seu corpo, do saco de batata, né? E tal. E aí eu recordei que você, né, hoje é palestrante, né? E que você nos deu a honra de fazer uma palestra lá no anfiteatro do DR, né, para os nossos funcionários da nossa empresa, para os funcionários do DR. Então, nós tínhamos um auditório lotado. E quando você chegou lá, Renato, eu lembrei desde o começo da sua história um ser lutando para sobreviver. E ali você, um ser cheio de vida, Renato, sabe? Passando aquela energia gostosa para todo mundo, sabe? que bom, né? Então, Mas ali eu compreendi uma coisa maravilhosa, né? Que a verdadeira vida é essa vida interna, é a é essa escolha de vida cada do um. espírito, é essa coisa que vibra dentro da gente, que faz a gente chorar, que faz a gente se emocionar, E sabe o sabe? que acontece, tia? Eu sempre falo, e né, falei isso muito, foi um dos pontos mais cruciais dentro da live com a minha mãe, que me fez chorar muito na frente da câmera de todo mundo. E se eu sou o que eu sou hoje, se eu enfrento essa situação, por pior que seja, ou todas as situações, e consigo inspirar outras pessoas, tudo o que eu sou hoje foi construído baseado em todas as pessoas que, da minha família, principalmente, diretamente, me construíram dessa forma, né? E você também faz parte desse universo, como muita gente que está aqui escutando a gente também, e que me fortaleceram. Então, se eu sou o que eu sou hoje, é um reflexo daquilo que a nossa família vem construindo ao longo do tempo, né? Que eu achei interessante, né? Eu também ficava me perguntando dessa sua força, dessa sua energia, né? E eu pensei, não, ela vem de vários lugares. Primeiro, ela veio na sua malinha, né? Individual. Mas você teve também, né, como eu, essa riqueza da família. Então, isso Ponto aqui, esses fundamental. valores morais, espirituais, né, de toda a nossa família, da família da sua mãe, seu pai, né, a família dele, eu lembro da chácara, dos seus avós. Então,
tudo, essa riqueza espiritual sua, né, ela foi sendo formada. Você, nessa sua vida, você foi para a Indonésia, lutou, trabalhou, foi uma pessoa assim que sempre pensou no bem, né? Então, isso tudo foi juntando e formando a sua herança. E agora, né, com toda essa limitação física, né, você está continuando na verdadeira vida, Renato, que Mas é é isso, eu acho que fortalecer o tudo, seu espírito, cumprir, né, esse bem, passar esse bem, né? tudo que eu treinei, tudo que eu aprendi, não só treinamento físico, mas treinamento mental, foi para enfrentar isso agora. Tá? Eu tenho, tanto que eu tenho aqui as minhas bicicletas aqui atrás e faço questão de tê-las aqui porque são uma lembrança de tudo aquilo que eu sempre quis fazer na vida. E quando a gente vai para um esporte de alto nível, que a gente tem que, antes de superar o seu adversário, tem que aprender a se superar todos os dias. Hoje eu vejo que esse treinamento todo físico e mental foi para me trazer até esse ponto que eu estou agora e poder usar isso como um combustível, né? Eu digo que eu sou, talvez seja o combustível para poder incentivar outras pessoas e poder, de qualquer forma que eu possa, né, influenciar de uma forma positiva na vida de outras pessoas. E eu acho que o começo disso tudo e essa base foi realmente feita por vocês da minha família. Tanto que tem muita gente da nossa família escutando aqui agora e fica essa extensão, né, na figura aqui da Tia Marê, né? Um abraço para todos os que participaram lá diretamente disso, desde não só na época do meu acidente, que eu precisei superar, mas na época, toda a minha época, né, de vida e de aprendizado, de crescimento e desenvolvimento. Faz parte disso, tia, e por isso que eu estou muito feliz de você primeiro ter aceitado nessa proposta e de estar aqui comigo hoje, de verdade. Eu também estou muito feliz, né? E você falou, né, da bicicleta, mas algo que a gente tem que ter sempre fixo na mente, né? São os grandes objetivos, né? Os objetivos maiores da vida, né, Renato? E eu acho que isso a gente não perde de vista, né? E a gente tem que Com estar certeza. lutando consigo mesmo, né? Porque às vezes a gente quer agradar o espírito da gente, mas o comodismo, né? Mas assim, a inércia Zona de mental conforto, né? e essa falta de da gente analisar as circunstâncias que a gente vive, né? Extrair o valor das experiências, né? Eu Então eu costumo vejo. dizer, tia, eu costumo dizer que, principalmente nessa fase que eu vivo agora, né? Eu já parei de ouvir o que as pessoas falam. Eu só escuto agora o que elas fazem, porque uma ação, né, vale mais do que 1 milhão de palavras, e foi isso que me construiu até aqui. Foi esse exemplo de vocês, né, na tua figura agora expandida aí para toda a família, que em tudo aquilo que vocês realizaram e fizeram, que me construíram e serviram de exemplo para que eu chegasse até aqui. Né? Só uma lembrança que está minha madrinha por aí também. Um beijo, madrinha. Quem sabe um dia a gente não fala também ao vivo aqui, olha lá. Ah, E gracinha. essa construção faz parte de quem a gente é e de quem a gente vai querer construir para o futuro também, né? Eu acho que eu falava muito para o meu avô isso, né? E ele agradecia muito. Eu falava assim, nossa, avô, não precisa me agradecer por esse contato, esse carinho, enfim, né? Isso é mérito seu. O meu mérito vai ser quando alguém depois de mim, né, os meus filhos ou os meus netos, se referirem a mim como esse exemplo de aprendizado, de força, de motivação, né? Então, o mérito que era uma coisa que ele plantou, que a família plantou, eu tenho só que aprender com isso e retribuir isso de uma forma íntegra para que minha filha, talvez netos aí depois possam me reconhecer por isso. E esse é o caminho, não é? Da construção, a gente sendo e fazendo. Agora, uma coisa que eu estou pensando aqui é que às vezes a pessoa que está assistindo a gente pode pensar assim, puxa, mas eu não nasci numa família assim, eu não tive essa oportunidade, né? Então, assim, o que eu aprendi com a logosofia é que todos nós temos as mesmas prerrogativas, né? Então, quer dizer, eu não posso reconstruir aquele passado, mas eu posso construir um futuro, né? E a hora que eu construir Não esse é? futuro, eu vou ter uma outra compreensão da vida e eu vou conseguir olhar esse passado de uma outra forma, né?
Sabe, tia, uma coisa que eu falo sempre é que a gente tem, né, já disse isso aqui, prestar muita atenção nas oportunidades, né? E eu sempre digo que quem quer, vai lá e faz. E quem não quer, inventa uma desculpa. Na verdade, quando algumas pessoas chegam perto de mim se explicando, se justificando, a leitura que eu faço é de que elas simplesmente não querem, porque se quisessem, fariam. E o pensamento reverso disso, olha que é muito louco essa forma de pensar, mas isso, o pensamento reverso é de quando eu me pego inventando uma desculpa ou uma justificativa pelo qual eu não consigo ou eu não posso. Então, na verdade, eu estou tentando me convencer de que eu não quero fazer aquilo. E é por isso que eu abraço toda essa causa e que eu não posso deixar também vocês da minha família e todas as pessoas que, de uma certa forma, me trouxeram até aqui nesse ponto de vida, pensarem que tudo que elas fizeram foi feito em vão. Por isso que eu levanto todo dia, chacoalho a poeira e tento fazer o melhor que eu posso para poder não só ajudar outras pessoas, mas como uma forma de agradecimento a todo mundo que me construiu até hoje. Você é um exemplo, né, de ação. É, Da onde vem a sua autodeterminação? Foi um exemplo bárbaro da sua avó. Um a dia minha que você avó, estava lá, ela foi te visitar, e ela chegou com um papel na mão, aí eu olhei e falei, uai, tia, o que é esse papel aí? Não, é uma receita de uma boneca de tricô que eu vou fazer para a Mônica. Aí eu olhei e falei assim, nossa, tia, mas isso aí é muito difícil. E sabe o que ela me respondeu? Pois é assim que eu gosto, porque isso me obriga a pensar. Então, pois eu é, sou obrigada a pensar, e aí ela me ensinou mais a paciência inteligente. Eu vou fazer, se der errado, eu vou pensar onde que eu errei, e aí eu vou desmanchar e fazer de novo. Eu falei, nossa, tia, era tudo que eu precisava ouvir. não, e ela não fala, ela faz. Ela Ela faz, desmancha o e ela trem fez a todo boneca, e ela entregou faz para de a novo Mônica. exatamente, né? A minha vozinha. E só um comentário agora, né? Ela é muito especial, vai fazer 95 anos o mês que vem, e ela consegue ganhar do Google. Eu nunca vi ninguém ganhar do Google. Ela responde mais rápido do que o Google. E ainda fala para minha mãe: pergunta aí pro seu Google se não é. É muito engraçado, é muito bonitinha. Não, ela é demais, né? Ela é um exemplo Ela é um ela, exemplo. fantástico, né? E assim, E ela ensina sendo e fazendo, né? O que eu falo, que ela não fala nada, ela só é, e é uma fortaleza, uma pessoa fantástica e talvez uma das rosas mais perfumadas que eu conheço, né? Porque de dentro para fora ela irradia tanto amor e tantos ensinamentos que contagia todo o ambiente ao seu redor, né? É e esse fantástico. amor, né? Esses exemplos são assim, que era igual o que acontecia com a tua mãe lá do meu lado, fazendo o crochêzinho dela, vendo a novelinha, só lá do meu lado, deixava o ambiente todo melhorado, mais confortável, que eu me sentia bem, e foi fundamental nessa fase de aceitação da vida nova, né, que eu passei. Não foi à toa que eu fiquei 7 meses lá, por causa de uma reabilitação que estava começando, mas eu acho que o fator principal foi para poder ter ela do meu lado esse tempo que eu tive que estar lá e que foi fantástico, né? Foi decisivo demais. Você falou uma coisa, né, que mostra pelo exemplo, ela tem uma característica interessante, né? A fisionomia dela transmite tudo, ela não precisa falar nada, né, Renato? Né? A Não preciso. bondade. A gente, quando chega um filho, né, a expressão do olhar, e quando ela não gosta de uma coisa, então, né? Um dia eu falei, mãe, tô gorda. Ela olhou assim e falou, não. Aí eu falei, nossa, agora eu dancei. Mas Então, é muito importante. Agora, a gente pode cultivar, né? Mesmo que a gente não tenha recebido, a gente pode cultivar a partir de agora, né? E o que eu acho gostoso quando eu estudo logosofia é que a logosofia tem método, tem escola, e tá. E nós vamos fazer, eu vou fazer, não sei se é nesse final de semana. Nós estamos, a Fundação Logosófica, a gente já está fazendo umas lives de quarta-feira às 7h30.
Olha Toda lá. quarta, 7h30, vai ter uma live da Logosofia RP e nós vamos falar um pouco também das nossas experiências. Pode contar comigo, o que eu puder contribuir lá, Então, pode nós contar vamos estar comigo com fazendo. total certeza. Nós vamos estar fazendo. Já começou, já teve uma quarta passada, vai ter uma na próxima. Dia 29 eu vou estar lá também, mas assim já vai estar tendo, né? Então nós estamos aí divulgando pensamentos de bem, né, Renato? Para quê? Com Porque então, certeza. é isso que vai fazer melhorar o nosso ambiente interno, é isso que vai agradar o nosso espírito, que é onde está a nossa verdadeira força, né? Eu sempre digo exatamente, sabe, que por pior que seja a situação, a gente tem que ser prático, né? Não pode uma coisa ruim ser suficientemente potente para estragar inúmeras coisas positivas que acontecem ou antes, que aconteceram antes, ou que acontecerão depois. E às vezes a gente fica bloqueado por uma coisa ruim que acontece e não presta atenção em dezenas de outras coisas boas que a gente tem. Tá? Que é exatamente esse encontro da família, essa conversa, essa comunicação, esse aprendizado diário, as oportunidades todas de aprender que a gente tem e de se melhorar sempre, né? De poder deixar o ambiente mais confortável sempre para todas as pessoas e também para a gente, né? Que as pessoas às vezes ficam bloqueadas por alguma coisa que tem a sua importância, tem uma razão de ser, mas que não é suficiente para acabar com tantas outras boas que também aconteceram. São Não é? pensamentos que, às vezes, então, nem se observar a si mesmo, Renato, são pensamentos que estão ali a vida inteira, às vezes, mandando a gente, sabe? Então, esse desafio de você vencer, então você tenta um dia, você não vence, no outro você tenta de novo, você fala, opa, lembrar da Tia Maia, lembrar do Renato, sabe? Vamos lá, vou vencer isso de Desistir não novo. pode ser uma opção, né? E você, Desistir nunca é uma opção. e tem uma coisa que você falou numa das lives que a gente também usa como parte do método, que é anotar, né? Então, eu, por exemplo, estou querendo ser constante no exercício. Então, eu estou anotando todo dia, porque tem semana que eu não consigo. Mas essa semana, não sei se é porque tinha a live de hoje, nossa, eu fui poderosa, viu? Eu fui fiel aos meus propósitos de cima e embaixo, sabe? Então, assim, Que bacana. dá uma energia, né? Então, você criar os seus pensamentos próprios, você ter os seus propósitos, você vigiar para que você não se desvie dele, isso vai dando força. Então, a gente tem um outro detalhe também que é muito legal, porque às vezes o seu propósito é meio grande, então você se conformar assim, com pequenas coisas, então aquele passinho que você dá, ele é tão importante, ele dá uma energia. Exato. As maiores muralhas do mundo foram construídas uma pedra de cada vez. Nada foi construído de uma vez só. Então, a primeira pessoa a querer mudar tem que dar o primeiro passo. E daí sim outras pessoas podem ajudar, podem influenciar e aparece toda essa construção, né? A gente tem que preparar e treinar a nossa mentalidade para procurar por soluções, por resoluções e nunca ficar escondido atrás aí de desculpas ou de problemas e cada vez mais isso vai nos bloqueando, né? Impedindo a gente de ter essa caminhada sadia, né? Em direção ao nosso objetivo maior. E as pessoas às vezes reclamam de muitas coisas que simplesmente não existiriam se elas não quisessem, né? Simplesmente assim. Porque, né, e eu te falo de novo, você foi um exemplo muito grande disso, porque naquela época, fazer tudo que você idealizou, construiu e foi lá e fez, né, do doutorado, da parte da França, e desencadear tudo isso, foi uma coisa que foi não só inspiradora, mas motivacional e construiu aquele poder de a gente pensar, poxa, se a gente quiser e tiver uma chance, a gente pode ir lá e fazer. Eu também tive essa conclusão. Eu falei assim, gente, o doutorado me trouxe tanta coisa boa financeiramente, em termos de trabalho, de perspectiva. Mas qual é o valor permanente que eu tirei disso? Sabe? Então, extrair o valor. O Exato. valor permanente é esse que você trouxe, que é me sentir que eu sou capaz. Então, a gente se desafiar e ver que a gente é capaz, e a gente tem recurso. A gente tem recurso. Agora, a gente precisa se conhecer. Então, é nisso que eu gosto da E logosofia. um super exemplo que deixa, né, um legado que deixa para todo mundo, não só para o Marcelinho, mas é um legado que esparramou não só para nossa família também, né?
mas para todo mundo até que está te escutando aqui agora e que não te conhece, fica o ensinamento aí de que é possível. Se é possível, cabe a nós, né? Buscar o Tia, olha só, conhecimento, assim, né? sem querer É, ser chato agora, né? Mas isso é papo para mais uma live. Depois a gente está no no limite final, aqui. né? Tô Eu vendo. queria que, já agradecendo o pessoal que está com a gente aqui, eu queria fazer um convite, porque amanhã às 10 horas eu vou estar falando com uma pessoa, uma australiana, australiana não, chilena, né? Olha só, eu estou misturando as pessoas. E ela é psicóloga e vai ter uma live amanhã às 10 da manhã, tá? E estou convidando todo o pessoal. E queria que agora você também, nessa forma de agradecimento, fizesse aí as considerações finais e falasse com todo mundo. Eu quero agradecer muito a oportunidade, né? Não, E o prazer é meu. né, que o Renato faz um trabalho muito lindo, né? Então quem puder continuar assistindo e que paralelamente, né, tem uma escola onde a gente aprende a olhar para dentro, a se conhecer, a cultivar a observação, a reflexão, a pensar como de sua avó, né? Aprender a pensar, desenvolver esse gosto, porque às vezes a gente não para pensar o que eu sou, o que eu quero, né? O que eu quero construir para a minha vida? Será que a minha vida é isso mesmo que eu quero? Que valores que eu quero ter? Né? Então, é uma escola onde foi criado, né? A fundação é uma escola, um ambiente adequado para a gente propor viver essas experiências positivas. Né? Então, como eu crio um propósito, né? E sigo ele em frente. Então, assim, que nunca A perca a escola, esperança, né? E a escola mas maior tem do que fazer esforço, aprendizado, né? Ó, tem que a malhar, né, escola, Renato? a escola maior do aprendizado todo é aquilo que você realmente acredita e vive, né? E mostra para as pessoas. Isso faz florescer coisas novas, né? Isso mesmo, né? Então, nós estamos num bom caminho, né? Que você continue, né? Porque eu estou vendo que você está fazendo um monte de trabalho aí, está programando um curso, né? Pois é, Então, eu está penso que funcionando já. Está já tá funcionando e está rendendo. florescendo, que legal. Então, Mas não, é porque isso, tia. Obrigado pela participação, né? Por todo esse exemplo de vida que eu tenho guardado e construído dentro de mim, tá? E fica na sua pessoa aqui também um agradecimento a todos os outros da nossa família que estão nos ouvindo. E foi muito importante, com certeza. eu esqueci de agradecer, né? Essa turma toda, né? Nossos familiares queridos, amados, nossos amigos, as pessoas que também estão querendo, que a gente não conhece e que às vezes vieram, né? Para aprender um pouquinho mais, para adquirir um conhecimento a mais, né? Porque o maior valor que a gente pode ter é o conhecimento, né, Renato? E você Exatamente. está fazendo um esforço de divulgar o seu conhecimento, né? Aquilo que ninguém pode tirar da gente, né? O que a gente tem por dentro, o que a gente é por dentro. E que cada um reconheça que pode realizar, mas que vai ter que fazer força, vai ter que malhar. Mas que esforço é Tia, vida. mas é difícil. Né? Não é fácil, mas se for possível, a gente vai lá e faz acontecer. Esse é o maior aprendizado de todos. E nós vamos torcer para que todos façam o que tiver aqui, consigam e Que continuem legal, que e legal. façam Tia Maria, acontecer muito obrigado. Estou muito, muito feliz. Não tem também. palavras para descrever esse momento que a gente teve hoje. Entende? E gratidão eterna Gratidão. por tudo, não só por esse dia de hoje, viu? Pela construção que me trouxe até aqui. Ah, eu que agradeço, Renato. Um abraço e Um super beijo a todos que estiveram com a gente aqui. para Beijão, todos. gente. Beijão.